Graça e paz, bom dia. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Aguardando agora os irmãos chegarem para iniciarmos a nossa devocional. Imagem do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação. Bom dia, Diana. Bom dia, Danúbia. Graça e paz. Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Bom dia, graça e paz. De tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Guardamos mais um pouco, enquanto os irmãos vão chegando, estamos ouvindo o louvor Colossenses 1, do Projeto Sola. Amém. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, de a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Bem, meus irmãos, mais uma vez, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém. Irmãos, eu convido a todos para que já estejamos preparando a sua Bíblia. Vamos abrir na carta de Paulo aos Colossenses, onde nós faremos a leitura no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, onde nós faremos a leitura dos versos 6 e 7, que diz o seguinte: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de amor, graça, bondade e misericórdia. Em Tua trina presença, Pai Santo, nós louvamos o Teu nome pelo dom da vida. Nós Te damos graças, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, cheio da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor e o Teu cuidado paternal para conosco. Ó Pai amado, nós Te louvamos porque o Senhor nos concedeu uma noite de sono, porque o Senhor nos concede o privilégio de nós termos um lar, uma família. Louvado seja, ó Senhor, por todos os Teus benefícios que o Senhor tem concedido ao Teu povo. E nesta manhã, mais uma vez, o Teu povo que se chama pelo Teu nome, espalhado por todo esse país maravilhoso que é o Brasil, cada um em seu devido lar, neste momento se encontra nesta ação de oração para contigo, conscientes, ó Deus, que o Senhor está nos ouvindo,
Rogo, pois, em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada amado irmão e irmã nessa manhã, que neste momento, ó Deus, fala contigo também. Que o Senhor olhar e atentai para a necessidade de cada uma dessas pessoas, respectivamente abençoando todos os seus familiares. E mais uma vez rogamos ao teu amado Espírito Santo, Espírito da promessa do nosso Salvador, que nos ilumine e nos capacite para a compreensão das Sagradas Escrituras e que o teu amado Espírito também nos desafie a vivermos para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versos 6 e 7, apesar de um trecho tão pequeno, mas Deus sempre nos fala poderosamente, independente da quantidade, da porção da palavra que nós estamos lendo, orando e aplicando para a nossa vida. Que o grande desafio não é a gente ter o máximo de tempo possível para ler as Escrituras. O desafio é nós aplicarmos para a nossa própria vida aquilo que nós estamos lendo e colocar em prática para que Deus em tudo na nossa vida seja exaltado e seja glorificado. Então, meus irmãos, Paulo começa a fazer algumas orientações de maneira bem objetiva, bem direta à igreja de Colossos, quando ele diz: como recebeste Cristo Senhor, assim andai nele. Tudo que a gente puder imaginar para a nossa vida, para que nós venhamos a ter um paradigma, para que nós venhamos a ter um exemplo a ser imitado, a ser copiado, que a gente possa entender e compreender que seja um ideal, a gente encontra tudo isso na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nós nos chamamos de cristãos. Cristão significa, um Cristo pequenino. Então, se nós assumirmos essa responsabilidade, se nós nos identificamos na sociedade como cristãos, então nós precisamos refletir o caráter de Cristo nas nossas relações. Primeiro, com o Pai Celestial. Segundo, na relação com as pessoas. Na relação com Deus, refletindo o caráter de Cristo, nós assumimos uma perspectiva de unidade e de comunhão com Ele. Bem como também nós assumimos a responsabilidade em obediência, do qual o próprio Salvador é um grande exemplo. Ele obedeceu o Pai em todas as circunstâncias e situações. Ele veio exatamente para fazer aquilo que o Pai mandou, e ele também fez porque ele quis fazer também. A gente precisa também entender isso. O próprio Salvador disse que ele tinha poder para dar a vida e tinha poder para reaver a sua própria vida. E é importante que nós tenhamos essa compreensão. Nosso Salvador, ele foi exemplo para nós em todos os aspectos, não somente como filho que é obediente ao Pai, mas também em todas as outras esferas. Quando nós observamos e vemos Cristo se relacionando com as diversas pessoas, a maneira amorável com que ele lidou, mas também houve momentos que o nosso Salvador precisou ser firme, precisou ser severo, mas isso com inteligência, isso com sabedoria. Nós aprendemos com o nosso Salvador o próprio zelo santo, como ele teve em relação ao templo, quando ele viu todos aqueles cambistas fazendo ali do templo um local de comércio, e aí ele faz um azarogue ali com a corda e sai chicoteando todo mundo e botando para fora. Há momentos de fato para o zelo que devemos ter em relação ao nosso próprio Deus, nas relações pessoais, na relação com Ele, bem como também, meus irmãos, naquilo que Deus nos responsabiliza, para que nós, a nível da ação do Espírito Santo em nós, por meio do dom que nos concede, estarmos ao serviço para o reino. Então, nosso Salvador, ele é um exemplo para todas as esferas da nossa vida. Conhecimento do próprio Pai pela intimidade, pela comunhão, conhecimento da própria palavra, porque a gente vê ele na sinagoga
pregando a palavra de Deus, como fora da sinagoga, em diversos lugares, e o sermão mais conhecido de todos eles, que nós sabemos qual é, que é o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E ali o Senhor Jesus, o nosso Salvador, faz uma aplicação tremenda para a vida de todos nós, segundo o falecido e pastor Martin Lloyd Jones. Ele coloca o Sermão do Monte numa perspectiva em que ali está de fato a demonstração do caráter do cristão. Nesses 3 capítulos que é o Sermão do Monte, nosso Salvador trata dessas questões de maneira profunda e prática, mas ao mesmo tempo também simples, para a compreensão do povo, para a compreensão de todas as pessoas, o que de fato é ser filho de Deus, o que de fato é ser cristão. Então precisamos aprender com o nosso Salvador todas essas questões. Ele tinha aquele conhecimento bíblico, ele estudou a palavra, ele foi doutrinado segundo a própria perspectiva da religião dos judeus, que já vai ensinando a criança no caminho que deve andar. Nosso Salvador, ele foi preparado. Nós temos aquela passagem dele aos 12 anos de idade, conversando com os líderes da sinagoga e ensinando a eles. Então, meus irmãos, em tudo que a gente puder pensar na nossa vida, nosso Salvador, ele é nosso exemplo. Então, Paulo aqui chama a atenção e nos vai ensinar que devemos andar assim como ele andou. Como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então vem exatamente esse desafio para nós, porque o padrão de Cristo é um padrão elevado. Exatamente, Cristo elevou o padrão de obediência a Deus, o padrão exatamente de servir ao Pai. Por que eu digo que ele elevou o padrão? Porque o nosso Salvador em nenhum momento, jamais, cometeu algum tipo de pecado, mas nós ainda lutamos com isso. Apesar de sermos redimidos, apesar de termos sido lavados no sangue de Cristo, apesar do novo nascimento, da regeneração, desta nova vida que nós vivemos no Cristo Jesus, nós ainda travamos lutas na nossa carne. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e a carne milita contra o espírito milita contra a carne, o espírito está preparado. Nós ainda temos essa batalha até o último dia, até o último momento, até o último suspiro que nós vamos dar de nossa vida. Isso é um fato, isso é uma realidade, mas isso não deve ser desanimador. Isso em nenhum momento deve atrapalhar justamente todo o nosso empenho, desempenho, esforço, dedicação para andarmos como Cristo andou, para vivermos como Cristo viveu. E em todas as áreas da nossa vida e em todas as esferas. Irmãos, não há nenhuma área da nossa vida, não há nenhuma perspectiva de nossa vida que o nosso Salvador não tenha alcançado e que ele não venha ser um exemplo para nós. Então nós precisamos e devemos batalhar diligentemente, diariamente, para andarmos assim como Cristo andou. Paulo continua e vai dizer que nele devemos ser radicados, não é? Termos raízes. Eu gosto muito do famoso bambu, porque a gente quando vê aquelas tempestades, não é? De vento fortíssimas, meus irmãos, a gente vê como ele se inclina todinho, quando passa, ele volta. Por quê? É uma raiz profunda. É uma raiz muito bem fixada e que mantém ali a planta firme. E muitas vezes, meus irmãos, nós vemos, por exemplo, aqui na nossa capital Recife, em Pernambuco, quantas vezes nos bairros nobres que nós conhecemos, que quando chove muito, a gente vê muito daquelas árvores enormes, gigantescas, caírem, tombarem. Então, a questão não é o tamanho da árvore, do solo para cima, a questão é do solo para baixo. Em quem a árvore ela está radicada, em quem essa árvore está firme e forte, independente da tempestade que venha, ela se mantém.
Então a ideia de nós estarmos radicados em Cristo, a gente pode fazer essa aplicação, né? Como nós fizemos essa comparação em relação a essas dois tipos de árvores que nós conhecemos. Então a ideia de estarmos radicados, irmãos, é a gente ter raízes de fato profundas na nossa relação com Deus, na nossa relação com nosso Salvador. Paulo continua dizendo, olha, e edificados. Aqui ele usa um termo técnico da própria construção em si. Não é? Todos nós sabemos que quando se vai construir uma casa, quando se vai construir um edifício, a primeira coisa que se faz é limpar todo o terreno. Depois que você limpa todo um terreno, você faz o exame laboratorial daquela terra, não é? Do solo, para saber que tipo de solo é, para que você adequadamente você consiga determinar de maneira objetiva que tipo de fundação você vai utilizar, para que em nenhum momento a edificação ela corra o risco justamente de cair. Então a ideia de nós sermos edificados em Cristo é que Cristo é exatamente o fundamento prioritário da nossa vida. Nossa vida, uma vez que estiver edificada no nosso Salvador, jamais ela será atribulada ao ponto de ela vir a ruir, de ela cair, da edificação ser destruída. Uma vez que nós estejamos de fato e totalmente, plenamente, não é, radicados e edificados no nosso Salvador, pode vir o que for, pode dar o tremor de terra, pode ter o terremoto na escala 7, não é? No número 7 da escala Richter, que é o maior número, mas já se houve terremotos ultrapassando esse número. Mas independente da força, do poder que tem o terremoto, uma vez que a nossa vida ela esteja radicada e edificada em Cristo, nós não vamos sofrer dano algum. Nós estaremos ali firmes. Nós vamos nos mantermos em pé, não porque existe em nós algo bom, não porque existe em nós a competência, não porque supostamente existe em nós a capacidade de fazer isso, não, mas é porque uma vez que nós estejamos exatamente radicados nele e edificados em Cristo, nós vamos superar qualquer coisa. Então, meus amados irmãos, é preciso que nós atentemos para esta palavra, que nos desafia a vivermos dessa forma. Paulo continua e vai dizer, confirmados na fé. Confirmados na fé. Porque, irmãos, uma vez que as nossas ações, elas nos mostrem à sociedade e a quem quer que seja, que nós estamos andando como Cristo, que nós estejamos radicados em Cristo, que nós sejamos edificados nele, então a nossa fé, ela será visível para os homens. Lembrem-se, irmãos, que como nós vivemos o nosso dia a dia, as pessoas verão em nós qual é o Deus a quem nós servimos. As pessoas reconhecerão em nós qual é a fé que nós afirmamos que temos. Isso é extremamente importante. Como é que as pessoas estão nos vendo? Nesse momento de pandemia, não é? Nesse momento em que nós temos um governador que, inclusive, foi detectado com o coronavírus e que está governando nosso estado remotamente de sua casa. E estamos enfrentando o lockdown, o isolamento social forçado. Apesar desse momento de angústia, em que para poder sair de casa e comprar um pão, a gente precisa provar que a gente vai comprar o pão, a gente precisa
provar que o nosso endereço é justamente nas redondezas dessa padaria onde nós estamos indo, porque está tendo rodízio, né, de placa de carro. Isso é angustiante. Isso para muitas pessoas causa uma pressão psicológica, emocional fortíssima e desestabiliza com toda certeza muitas pessoas. Esse sentimento de estar engaiolado dentro da própria casa, não é? Então, meus amados irmãos, apesar disso tudo, uma coisa eu tenho plena e total convicção, como nosso amigo Frank Penha está nos dizendo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor está tendo misericórdia do seu povo, sim. Eu tenho plena e total convicção. Muitas vezes, a gente precisa entender aquela situação do nosso Salvador, quando ele pediu para se afastar o cálice por 2 vezes, depois ele disse que seja feito a vontade do Pai. Então, nós, não muito diferente, podemos estar fazendo a mesma oração e dizendo exatamente a mesma coisa que o nosso Salvador. Irmãos, uma coisa que me chama muito a atenção, por exemplo, há alguns anos atrás, quando a igreja perseguida solicitava orações para nós, deste lado de cá do mundo, eles disseram o seguinte: não orem para que a perseguição acabe, orem para que nós possamos suportar a perseguição. E esse é um diferencial de fé, de convicção. Esse é um diferencial daqueles que andam em Cristo, daqueles que estão radicados e edificados e vivendo na prática a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos aprender com aqueles irmãos vivendo justamente naquele momento difícil de perseguição. Não muito diferente, é um momento angustiante que nós estamos vivendo, distante da nossa igreja, distante da comunhão, distante dos nossos parentes que gostaríamos de estar junto com eles, distante do nosso pai, de nossa mãe e até preocupado em manter a distância, porque a maioria de nós já possui com certeza pais idosos. E a gente não quer correr o risco de sermos exatamente um agente transmissor da Covid para eles, porque o isolamento não funciona. Várias pessoas estão já sendo detectadas com o coronavírus, não é, com a Covid-19, pessoas com convivência dentro do seu próprio lar. Como se explica isso? Então, meus irmãos, o que nós entendemos é o seguinte: Deus está no controle de todas as coisas, Ele não está simplesmente assentado no sublime trono olhando para aqui, não, Deus está agindo, Deus está atuando. Esse momento difícil, Deus com certeza está lidando com seu povo, está lidando com todas as pessoas espalhadas por toda a face da terra, mostrando o seu poderio, mostrando que Ele é Deus. E para nós, de maneira didática, Deus está nos mostrando algo, e é bom que a gente tenha exatamente essa perspectiva pedagógica e procuremos a entender, compreender aquilo que Deus está falando para o seu povo nesse momento. Então, meus irmãos, Paulo continua e coloca: depois da fé, tal como foste instruídos, crescendo em ação de graças. Irmãos, lembremos, o trono não está vazio, não. Nosso Salvador está lá. Nosso Salvador está lá. E Paulo encerra aqui dizendo algo extremamente importante para todos nós: crescendo em ações de graças. Crescendo, irmãos, crescendo com ações de graças. Existe algo mais maravilhoso para o nosso Pai do que filhos com corações gratos a Ele? Filhos demonstrando na prática que estão andando como Salvador, que estão radicados no Salvador, que estão edificados no Salvador, que estão confirmando a fé, tal como foram instruídos, e agora crescendo na relação com Deus em ações de graças. Nada alegra mais o coração de Deus, meus irmãos, do que a nossa gratidão para com Ele.
E a nossa gratidão, e é bom que se entenda, não é determinada por circunstância, não é determinada por situação, não é determinado por nada dessas coisas. A nossa vida poderia estar, meus irmãos, um verdadeiro pandemônio. Poderia estar uma verdadeira tempestade, uma catástrofe. Mas uma vez que a gente pare para pensar que Ele nos agraciou com tão maravilhosa salvação, a gente não tem motivo para reclamar. É exatamente isso. A vida da gente poderia estar um verdadeiro caos. Você nasceu de novo. Você teve aquela experiência maravilhosa que Cristo foi até você. Que Cristo converteu seu coração, lhe transformou, mudou sua vida. Apenas esse único ato, ele é suficiente para que a gente tenha uma vida totalmente grata a Deus por tudo. Só esse ato é suficiente para que a gente viva até o último suspiro com um coração grato a Deus. Porque nenhum homem, nenhuma mulher poderá salvar a si mesmo. Então, meus irmãos, mudemos a visão, mudemos a cosmovisão e vamos aprender a ter uma cosmovisão bíblica das coisas. Vamos olhar e enxergar o mundo à luz das Escrituras, não segundo as opiniões das pessoas, mas de acordo com a palavra de Deus. Vamos olhar as coisas com a ótica do Espírito. Vamos olhar as coisas de acordo com as Sagradas Escrituras e vamos saber nos posicionar corretamente na relação com Deus e vamos crescer em ações de graças. Porque, meu irmão, graça é um favor que a gente não merece. A salvação é pela graça. Os dons espirituais partem da graça de Deus também. Tudo em nós é graça, meu irmão. É graça, minha irmã. O que é que existe em nós? O que é que existe em nós que Deus possa nos olhar e dizer, esse aí é digno? Não. Olhe, quando Deus nos olha, sabe do que através Deus nos olha? Quando Deus nos olha, meus irmãos, Ele nos olha através da cruz. Quando Deus nos olha, Ele nos olha através da cruz. E Ele olha, esse foi um pelo qual o meu filho morreu. Então não existe nada em nós. Não há nada em nós em que Deus venha a ser surpreendido. Tem uma coisa boa naquela pessoa. Nada. Tudo na sua vida é graça. É graça. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus nessa manhã para nossa edificação, esse momento de devocional nosso, que Deus tem sempre ministrado a sua palavra aos nossos corações. Eu agradeço muito alegremente a presença de todos os nossos amados irmãos e irmãs. Algumas igrejas também, compareceram, estão online. Nós rogamos as ricas bênçãos de Deus sobre cada pastor de cada igreja aqui presente, respectivamente aos seus familiares. Nós louvamos a Deus por todos vocês, queridos. E nossa oração é que Deus abençoe não somente a você especificamente, mas toda a parentela de vocês. Toda a parentela. Que Deus abençoe toda a família. Nós vamos orar e aí nós estaremos despedindo os nossos amados irmãos. Bendito Deus e Pai,
Em tua trina presença, Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que mais uma vez o teu amado Espírito nos aplicou, e nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos capacite para vivermos, para pormos em prática aquilo que teu Espírito nesta manhã nos falou por meio desta palavra, essa palavra que vivifica, essa palavra que traz vida ao morto, essa palavra que santifica. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio do teu Espírito habitar em nós e pelo Senhor nos instruir a tua palavra. Neste momento, ó Deus, eu rogo as tuas ricas bênçãos por todos esses amados irmãos, irmãs e igrejas presentes nesse momento aqui, pelo usufruto, ó Deus, da internet, usufruto da tecnologia que nós temos hoje. Rogamos as tuas ricas bênçãos sobre a família de todos. Também queremos, ó Deus, interceder, rogar a tua graça, a tua misericórdia, o consolo e o refrigério do teu Espírito na vida de todos os parentes e familiares, ó Deus, que estão chorando pela perda de algum ente amado para a Covid-19. Nós rogamos o teu consolo, ó Pai, na vida dessas pessoas. Também rogamos e nós intercedemos, ó Deus, por todos os profissionais na área de saúde que estão na batalha contra o coronavírus, que a tua boa mão seja sobre eles, que o Senhor os proteja e que o Senhor os livre da contaminação. Rogamos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua força para aqueles que estão contaminados, para que consigam, para o louvor do teu nome, Senhor, vencer essa enfermidade, vencer esse momento de adversidade que tem sido provocado pela Covid-19, ó Deus. Tem misericórdia de todos aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão se tratando em casa, aqueles que estão com respiradores, ó Deus. Ó Pai amado, quantas pessoas estão sofrendo no Brasil afora por causa disso. Rogamos a tua boa mão sobre todos estes, ó Pai. Como também, Senhor, nós rogamos, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda um restante de manhã tranquila, tarde e noite sejam abençoadoras em nossa vida, que o Senhor não permita, ó Pai, em nome de teu Filho amado, que a peste perniciosa, ó Deus, da Covid-19 venha bater em nossa porta. Nos livre desse mal. Protege, Pai Santo, os teus filhos, protege a tua amada igreja. Também rogo a Deus a tua boa mão sobre a vida de todos os prefeitos, governadores, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, ministros, vice-presidente e presidente. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer como fez com o rei Ciro. O Senhor pode pegar cada governante desse, não é? E fazer de teu servo. O Senhor chamou Ciro de teu servo. E sei que o Senhor pode fazer a mesma coisa com cada um desses políticos que nós elegemos, ó Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo. Mas, Deus, nós também rogamos a manifestação de tua justiça. Tem misericórdia do teu povo que se chama pelo teu nome. Tem misericórdia de tantas pessoas, ó Deus, que não estão conseguindo ser atendidas, que estão sofrendo. Ó Deus, tem misericórdia dos moradores de rua, que não têm condição mínima sequer de higiene, que não tem muitas vezes onde estar dormindo, estão pelas calçadas espalhados por aí afora. Deus, tem misericórdia. Exerce tua justiça para com essa situação, ó Deus, porque a resposta só pode vir de ti. Então, Pai Santo, nós clamamos em nome de teu Filho. Intervém, ó Deus, na nossa nação, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós rogamos aos irmãos, façam a inscrição no nosso
canal do YouTube. Vocês podem procurar Segunda Igreja Presbiteriana. Se vocês olharem, né, lá na bio da nossa página do Instagram, vai estar lá o link. Por favor, clique lá, nos siga, nos ajude nessa missão de a gente alcançar os 1000 seguidores para fazermos a transmissão pelo YouTube via celular. Por quê, irmãos? O Instagram ele nos limita a 1 hora, né, de trabalho. Nós não estamos mais conseguindo, por exemplo, enviar os vídeos diretamente para o Story. Automaticamente, quando a gente encerra um vídeo, está subindo sempre uma taja perguntando se a gente quer excluir o vídeo ou se a gente quer enviar para o IGTV. Então, para não perder de fato, eu envio lá para o IGTV, que é para onde está indo, né, os nossos trabalhos que são realizados aqui. E tem sido difícil do IGTV fazer o download do vídeo para a gente colocar lá no nosso canal do YouTube. Então, a alternativa é que a gente consiga os 1000 inscritos para a gente trabalhar agora diretamente com o YouTube e a gente poder ter um maior tempo, a gente não ficar limitado apenas ao exercício de 1 hora. E a gente poder ter um momento maior de louvor, um momento mais apreciável da exposição da palavra de Deus. Então, mais uma vez, nós agradecemos a todos vocês, que Deus os abençoe, a cada um e respectivamente a sua família. Agradecemos todas as igrejas que estiveram presentes, agradecemos ao nosso presbítero Frank Prenha, que é o presidente da Comissão Executiva do Presbitério de Olinda, o PROL. Agradecemos aos irmãos da nossa igreja, agradecemos os irmãos e as irmãs de outras igrejas. Então, leve um abraço da nossa igreja assim que possível para a sua igreja e para o seu pastor. Tenham um bom dia em nome de Jesus. Amém.